Então a partir de hoje é isso que você vai viver no nome de Jesus. Aplaude a Ele nessa noite, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Mateus capítulo 14, versículo de número 22. Primeiro livro da Nova Aliança, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículo 22. Teu milagre será do futuro para o presente. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Mateus capítulo 14, verso 22. Quem encontrou, diga amém. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: e logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar sozinho. Chegado já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar por sobre o mar, assustaram-se, dizendo que era um fantasma. E gritaram com muito medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Se assenta aplaudindo o nome do Senhor. Se for para Jesus, pode ser mais forte. Achei fraco as palmas. Aleluia. Coloca a mão no coração. A história que eu acabei de narrar retrata um episódio de Jesus com os discípulos. De fato, Jesus, ele ensina, ele admoesta, ele exorta, ele consola dentro da real necessidade. Ele tem a sua missão, o seu DNA, o desejo, a vontade, a missão de ensinar. Toda atenção é pouca, viu? Olha aqui para mim, porque daqui 20 minutos eu começo a pregar e já encerro. O texto diz que Jesus, ele vai dar uma ordem. Ele vai fazer o quê? Eu não ouvi. Ele vai fazer o quê? Porque quem trabalha com pedido é o homem. Jesus só trabalha com ordem. E normalmente as ordens que Jesus dá são diferentes das coisas que eu quero acatar. Vou dar um exemplo. Na maioria das vezes que Deus me fala A, eu quero B. Na maioria das vezes que Deus fala, eu quero que você vá pela esquerda, alguém escolhe ir pela direita, não tem problema nenhum, porque Deus te deu o livre-arbítrio, e isso significa que você pode trilhar o caminho de desgraça que quiser. É uma opção que o Senhor te deu, uma maior opção. Não existe maior opção do que essa. Repita comigo: poder de escolha. Poder de escolha é algo tão sensacional, é tão extraordinário, que faz com que a pessoa se sinta até mesmo poderosa. Mas chega um momento na vida que
as coisas fogem do controle e você se vê numa situação que às vezes é obrigado a obedecer. É interessante que os pregadores de hoje, os pastores da internet ensinam que você pode fazer o que você quiser fazer, que Deus vai te abençoar e Ele vai confirmar a vitória, porque é só você falar embaixo que Deus está confirmando no céu, porque Deus virou o nosso empregado. Na realidade, Deus nunca foi empregado de ninguém. A bem da verdade, a sua palavra, aquilo que Ele já deixou para nós. E o texto vai dizer que Jesus, que trabalha com ordem, dá uma ordem e diz para os discípulos: entrem no barco e vão adiante. Então existem duas ordens. A primeira ordem é entrar no barco. A segunda ordem é, depois que entrar no barco, seguir adiante. Amém? Primeira ordem, entrem no... Não ouvi. A primeira ordem é entrem no... E a segunda ordem? Seguem. A primeira ordem é até fácil, entrar no barco. Não é tão difícil para mim entender, captar, absorver essa ordem de entrar no barco. O problema está na segunda pedida, na segunda ordem, que é vão adiante. Porque na maioria das vezes que Deus, Ele manda eu ir adiante, é sempre quando eu estou querendo voltar atrás. Porque na maioria das vezes que eu volto atrás, eu volto para um lugar que eu domino, conheço, ou um lugar que eu gosto de estar, ou já estive e gerou em mim conforto, domínio. Então sempre que Deus me colocar no novo, eu vou fazer um dado comparativo com o velho. Isso é natural do ser humano. Você vai lembrar daquilo que você viveu ontem e vai pegar, aleluias, como base para o hoje. Só que Deus te trouxe aqui para te dizer: o ontem não tem nada a ver com hoje. Deus não está interessado no louvor de ontem, na profecia de ontem, no mover de ontem, na porta de ontem, na decisão de ontem. O negócio de Deus aqui é hoje. Entrem no barco e façam o quê? Vão à frente. Vão a? A Bíblia diz que Ele dá essa ordem e permanece aonde Ele estava. Amém ou não amém? Porque Ele tinha uma missão, algumas missões, comigo que vai ficar forte. A primeira delas era despedir a multidão. É interessante porque os discípulos podem ir embora, agora Jesus fica para despedir a multidão, porque só alguém de muita autoridade sabe lidar com despedida. Que se tem uma coisa que é marcante na nossa vida, são as despedidas. Discípulo com o coração mole vai olhar para aquele tanto de gente e não vai querer entrar no barco, nem muito mais seguir em frente, porque está gostosa a multidão. Eu acho que alguém vai acabar pegando. Então logo, Jesus sabe que a multidão cativa, mexe com o emocional. Quer ver uma coisa? Você pode ser a pessoa mais centrada, sendo um homem. Por exemplo, se uma mulher fizer um elogio para você, e dependendo do elogio, você for alguém muito bocó, o seu beiço já cai. Você já fica um pouco retardado e você começa a achar, até mesmo que está no fantástico mundo de Bob. Isso acontece muito com os homens. Aleluia. E as mulheres, às vezes, elas se perdem com aquilo que elas escutam, embora elas não olhem muito porque estão vendo. E graças a Deus por isso. Nós precisamos entender a lógica de Jesus falar: entrem no barco e vão em frente, porque eu vou ficar, mão direita para cima, lá vai a primeira, porque Deus sabe quem pode ir, e Deus sabe quem pode ficar. E quem vai ficar não vai ficar com a multidão não, mas vai falar: ô multidão, sai fora, pode ir embora, porque a festa acabou. Eu tenho que ir orar e não vou levar ninguém comigo. Se os discípulos não sabem lidar com despedida, eu sei, cada um para sua casa. Porque a despedida é difícil. Despedida é algo complexo. Quer ver uma coisa?
Você que já foi patrão um dia, mandar alguém embora é difícil. Despedir alguém é difícil. Chamar na sala e falar assim: olha, muito obrigado pelo serviço até aqui. Nós estamos passando por uma mudança e vamos dar sequência com um outro time, com um outro pensamento, a qual você não faz parte, mas somos gratos por você ter feito parte da equipe até aqui. Amém ou não amém? Para alguém isso é complexo, difícil, porque trata-se de uma despedida. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: tem despedida que é necessária. Pergunta por quê? Pergunta por quê? Porque tem gente que se ficar azé do caldo. Tem gente que vai ficar com dozinha e não vai fazer o que precisa fazer. Tem alguém que se permanecer pode se perder, querido. É melhor dar linha, é melhor ir embora. E deixa que alguém de autoridade vai dizer assim: ó, o culto acabou. Despedida. Quando você descobre que alguém morre, que você ama muito, tem um laço fraternal, precisa despedir. É muito rápida a despedida. Morreu hoje, já enterra amanhã. E a despedida dói, porque você sabe que aquela matéria, porque ali não existe mais o espírito e nem a alma, mas a matéria, aquela matéria vai fazer o quê? Ela vai se esvair, ela vai embora, amém ou não amém? E como que você fica? Abatido, porque a última vez que em vida você vai ver a matéria, e a matéria não será conservada, a matéria irá ser desperdiçada, voltar ao pó de onde veio, e você vai precisar lidar com essa ausência. Coloca a mão no coração, eu estou quase começando a pregar. Agora vem comigo. Difícil é lidar com as ausências. Quando você queria a minha presença e não pode. Quando você queria a presença de alguém e não tem. Quando o pai já não está entre nós e a mãe também não. Quando trancado num quarto escuro pede a morte, porque o filho não está mais conversando com a mãe. Porque a filha já não conversa mais com o pai. E eu vou ter que ser maduro o suficiente para lidar com essa ausência. Por quê? Porque eu sou dominador, eu não quero perder. Jesus sabe que os discípulos estão deslumbrados. Pergunta por quê? Porque não andavam com ninguém, agora tem 15 mil pessoas atrás deles. Uma multidão de 15 mil pessoas gritando o nome de Jesus, gritando o nome de Pedro. Eu imagino, aleluias, os discípulos passando a mão no cabelo, falando assim: hoje é nosso, hoje o couro vai comer, hoje vai ter glória, aleluia, vai ter língua estranha. Eu fico imaginando os discípulos falando assim: deixa comigo, porque hoje a profecia está na minha boca, a revelação é comigo. Porque tem 15 mil pessoas, que a Bíblia chama de a Bíblia chamou de quê? Mão direita para cima. Estou a 5 minutos de começar a pregar. Seus apoiadores nem nome tem, e você está perdendo sono. Essa multidão é a mesma que dá like e dislike, que fala que você está top, mas o mesmo dedo que fez sinal de positivo vai fazer isso aqui, ó. Só vai inverter, é a mesma mão e é o mesmo dedo, mas não será a mesma posição. Por quê, pastor? Porque a inveja me consome, porque eu não suporto ver o teu brilho, teu fôlego de vida. Lá vai, eu não consigo ver que você tem determinação para dar do lado do mestre e virou discípulo, e eu só sou multidão. Vai ser despedida, mas discípulo é no barco, adiante. Discípulo é no barco e adiante. Só quem pode dar glória, só quem pode dar glória, só quem pode dar glória, só quem pode dar glória. Deus te trouxe aqui, entra, e não faça o mais fácil, faça o mais em frente. Ai de você voltar atrás, ai de você recuar nesse projeto. Vai, entra e vai. E deixa a despedida.
e deixa a despedida comigo. Jesus, lá vai Bíblia. Jesus, eu quero te seguir, mas primeiro deixa eu enterrar meu pai. E o que Jesus diz? Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Profeta, deixa eu só despedir da minha mãe. Você não sabe lidar com despedida? Vem comigo. Faça o que precisa ser feito e vem. O negócio de Deus não é com o passado, não é com o seu medo infernal que não domina seu coração, mas controla a sua mente. E você está todo crêmulo, achando que vai dar errado, que agora você perde, que agora você para, que agora não vai ter dinheiro para pagar a conta, porque agora você não tem a vida que você tinha antes. Por quê? Porque a sua visão é física. Deus manda você trocar pela visão espiritual. Entra e vai. Olha para quem está dizendo assim: entra e vai. Fala assim: deixa a multidão com o mestre, entra e vai. Aleluia. Vai. Eu vou começar a pregar ainda, com a mão no coração. Olha para mim. É um relacionamento, é um relacionar. E relacionamento gera dependência emocional. Você vai querer levar alguém, vai querer abraçar alguém, vai querer dar a mão para alguém, vai querer puxar alguém. Mas o que Jesus diz para os discípulos? Só vocês entrem no barco. Sempre vai ter alguém que vai ter que ficar para trás, que não está no mesmo patamar, na mesma visão. É só multi. E a multidão não vai seguir em frente. A multidão que estava atrás de milagre vai voltar para trás. Os discípulos e vão adiante. Vão o quê? E vão. Jesus agora, depois que ele despede a multidão, ele vai para o monte. Ele vai para o... Então segue as etapas do texto. Despedida. E agora ele faz o quê? Sobe para onde? Não ouvi. Para onde? Toda vez que você tirar a multidão da sua vida, Deus vai te tirar de baixo e vai te colocar em cima. Pergunta assim: levou quem, pastor? 1, 2, 3? Não levou ninguém, porque é antes só do que mal acompanhado, meu filho. Aleluia. É melhor sozinho. Deixa eu subir pro monte, deixa eu subir pro monte. Eu vou subir pro monte hoje. Os discípulos no barco, eu sozinho subindo pro monte. Multidão não faz parte. Eu sei qual é o detalhe que te prende. Pergunta qual? Não consegue deixar a multidão. Fala, como assim, pastor? 1, 2, 3? Não consegue sair da boiada. Acha porque tem uma amiga que está com 500 homens, você pode ter 501. Você não entendeu quem que você é. Você não entendeu a princesa que você é, a pérola preciosa que você é e o valor que você tem. Aí você está iludida com o vagabundo. O culto acabou? A bênção apostólica é agora? Que eu vou continuar pregando, meu irmão. Eu vou continuar pregando. Acha que pode dominar todo mundo, moço? Acha que pode controlar todo mundo? Decidiu ter várias mulheres, várias. Mas Deus sabe que você não é homem para assumir uma. E é por isso que você vive essa vida de desgraça que você vive. Porque você não é homem, você é um ensaiante de homem, um menino, um moleque crescido.
que quando briga com qualquer um, vai para o colinho da mamãe. Até hoje o seu negócio é mamãe. Até hoje o seu negócio é conselhos de vovó. Vira homem. Toma vergonha na cara. Chegou a hora de despedir quem tem que sair. Vai embora, deixa eu pro monte. Vai pro monte. Deixa eu ir pro monte. Vira homem, vira mulher de verdade. Vamos pro monte. Eu vou pro monte com quem? Vou pro monte com quem? Se ninguém pode ir comigo quando o negócio é orar. Deixa eu subir. Deixa eu subir. Olha para quem está dizendo assim: não interfere na minha subida. Mão direita para cima. Deus nunca vai deixar na sua vida quem for interferir no seu sucesso. Ninguém vai te atrapalhar. Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir, nem que seja sozinho, mas eu vou. Quem vai subir comigo? Quem vai? Eu sou o primeiro que vai subir. Cadê o segundo? Joga a mão lá em cima e dá glória. Vou subir. Vou subir. Sozinho. Com quem? Mão direita para cima. Mais um problema que você consegue manifestar facilmente: não consegue curtir a solidão. Solidão é aprendizado. Solidão é o lugar onde você se encontra com você mesmo. Mas eu proclamo nessa noite: vai tomar um banho, passa o melhor perfume, coloca a melhor roupa, se tranca dentro do quarto, olha para o espelho e tem uma reunião com você mesmo nessa noite. Eita! Só quem pegou vai dar glória, meu irmão, porque tem gente aqui que é inteligente e já pegou. Que eu não preciso de A nem de B, eu preciso dele. Lá vai, eu tô sozinho na carne, mas tô junto com ele no espírito. Eu não tô sozinho no monte. O Pai, o Filho e o Espírito Santo tá comigo. Quem pode dar glória? Eu não tô sozinho não. Eu não tô sozinho não. Eu não tô sozinho. Vai pro monte. E vai pro monte. Eu começo a pregar agora. Começa a ministração da palavra agora. De coração. Ele está no monte. E o que ele foi fazer no monte? Não foi tirar foto. Desculpa, pastorzada. Desculpa, pastorada. Profetada. Faltando profeta, tá? Tá muito repetida as revelações por aí. Tá muito ruim. Quando eu estou muito estressado, eu começo a rolar o feed do Instagram. Dá para rir um pouquinho. É tudo a mesma coisa. Deus fala diferente. Deus fala diferente. Vem comigo. Ele está orando. Ele está fazendo o quê? Não está filmando. Está orando. A geração de hoje vai para o monte para brincar. Vai para o monte para fazer vídeo. Vai para o monte para tirar foto. Pastor, o senhor não tira não? Tira. Filma não? Filma. Mas já chorei um bocado primeiro, tá? Já chorei. Tempo atrás eu publiquei um devocional meu 6 horas da manhã. Você tem que ver como é que funciona. Eu acredito no poder da oração. Ele está orando, ele está É aqui que começa a mensagem. Coloca a mão no coração e fita os olhos em mim, por gentileza. A Bíblia diz que agora os discípulos estão no meio da trajetória, minha amiga Valquíria, no meio, e agora surge uma tempestade. O vento era o quê? Você leu? Isso, contrário. O vento era o quê? O vento era o quê? Nunca ouviu diante de Deus, porque essa mensagem Deus me deu hoje à tarde. O vento era o quê? A tempestade aparece no meio do trajeto, no meio do... A Bíblia diz que os discípulos ficam apavorados. Mas aparece alguém.
Alguém, olha para quem está assim, alguém vai aparecer. Agora eu preciso entender aonde que esse alguém aparece. Pergunta aonde, pastor? Fazendo o quê? Ele estava onde? Não ouvi. Ele estava onde? Fazendo o quê? E agora ele aparece aonde? No futuro. Vindo para onde? Para o presente. As duas mãos lá no alto. E quem quiser. Mais longe e mais rápido. Mais longe e mais rápido. No futuro e mais rápido. Mais longe e mais rápido. E ele vem caminhando. Ele não vem correndo. Quem gosta de correr é você. A Bíblia diz que ele caminha. Ele vem caminhando. Olha para mim. Porque Deus vai começar a falar forte com alguém aqui. Ele vem caminhando sobre o quê? Sobre as águas. Primeira coisa do futuro para o presente. Aqui tem um mistério que você não prestou atenção, mas vai entender agora. Os discípulos olhando vão dar um grito. Qual grito é? É um fantasma. Fala do quê? De passado. Fantasma fala de passado. E o Senhor está vindo de onde? Toda vez que Deus quiser trazer o futuro para o presente, você vai ter que matar o passado. Olha para quem está assim, mata o passado. Agora, se tem alguém que não quer matar o seu passado, tire esse alguém da sua vida, tá? Eu prefiro tirar você da minha vida do que perder a identidade que Deus me deu, querido, aleluia. Vive falando do meu passado. Eita, olha pro pastor Berba assim, eu sei o que ele fez no verão de 2011. Você só não sabe o que eu fiz de lá pra cá, meu filho. Te enxerga. Deus me trouxe aqui pra dizer, eu não vivo de passado, eu vivo do presente. Deus vai trazer o futuro pro presente, o futuro para o presente, o futuro. Aplaude a Ele nessa noite. Mão direita lá em cima. Eu termino em 3 minutos. Ele estava fazendo o quê? Orando. Ele estava fazendo o quê? Aonde? Então quem ora no momento de solidão, o texto diz que é sozinho, chega mais longe e mais rápido e alcança o futuro para o presente. Traz o futuro para o presente. Mas é aqui que está a chave. Deus está te dando estratégia para caminhar. Fecha a mão e dá um glória. Pergunta, por que, pastor? Era um córrego? Era um córrego? Era um poço? Era uma água parada? Tinha dengue? Era o quê? Era o quê? Qual é a característica da água do mar? Salgada. Eu estou falando do gosto, eu estou falando da situação. Agir. E como é que Jesus está fazendo? Ele está fazendo o quê? Deus sabe que no meio desse desequilíbrio você vai se equilibrar. Eu vou andar. É por isso que eu não vou correr, porque não está na hora de correr, está na hora de andar. Ninguém quer que o filho comece a correr, mas todos querem que o filho aprenda a andar. Deixa para correr depois. Deixa para correr depois. Olha para quem está assim, deixa eu correr depois. Agora é para andar. E o que é andar? E o que é andar? Dá um passo. Deus manda te dizer, não se precipite no meio desse desequilíbrio. Tá igual um furacão. A tempestade ainda está lá. E ele prende. Aleluia. Eu não consigo andar bonito igual a minha amiga Tatiana, não, mas eu vou tentar. E ele lá. E ele lá. E ele andando. E ele passeando no meio das águas. A gente está no meio do desequilíbrio. Deus manda te dizer, no meio desse desequilíbrio eu vou te dar vitória.
No meio desse desequilíbrio eu vou te fazer caminhar. E Ele vai fazer algo extraordinário aqui, eu finalizo. Pergunta o quê? Vai parar e vai fazer com que você deixe de ver fantasma para enxergar de fato quem Ele é. Pedro olha, porque ele se identifica sendo Senhor. Ele mostra que é o Senhor, mas eles estão vendo o quê? Eles estão vendo o quê? Fantasma. Eles estão vendo o quê? Eu finalizo aqui. Pedro olha e fala assim: se és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo no mesmo desequilíbrio, na mesma situação, com a mesma pegada. Não é fazer mais que Jesus fez, é fazer exatamente o que Ele deixou para ser feito. E o que Jesus fala? Vem. E o que Jesus fala? E o que Pedro fez? Caminhe sobre o desequilíbrio, sobre o margem. Mas é aqui que acaba a mensagem, porque a Bíblia diz que sentindo o vento forte, ele teve medo. Ele teve medo. E o que aconteceu? Afundou. O que aconteceu? Mão direita para cima. Somente o medo pode te afundar. Eu não estou falando de autoconfiança, eu estou falando de confiança nele. Eu não estou só falando de motivação, eu estou falando de fé no eterno. Ele anda, ele caminha, mas sentindo o vento e percebendo que estava ao lado, ele afunda. Mas os olhos que viram ele afundar não deixou que ele fosse até o fundo, porque com os olhos Jesus viu, mas com a mão tirou ele de baixo de novo e colocou ele em cima, e fez ele voltar para onde? Para o barco. Fez ele voltar para onde? Muita gente vai dizer assim: Pedro naufragou, Pedro afundou. Amém ou não amém? Eu prefiro dizer que Pedro andou. Eu prefiro dizer que Pedro sentiu, porque para quem nem saiu do barco, toda queda, aleluias, pode ser comentada. Fecha a mão e dá um glória. Irmão, para quem não fez nada, a sua coragem é loucura. Eu vou esperar a igreja dar pelo menos um aleluia. Irmão, para quem não tem história para contar, a sua história é uma doideira, mas eu prefiro fazer e deixar uma doideira do que não deixar nada. Eu prefiro ter a experiência de caminhar um pouquinho e afundar do que ficar igual bobo dentro do barco assistindo os outros fazerem o que eu quero fazer. Eu vou. Me chama que eu... Olha para quem está assim, me chama que eu vou. Me chama que eu entro, hein? Fala, eu vou andar no meio desse desequilíbrio. Assim, no meio dessa agitação. E tem um porém: se eu afundar, a mão me restaura novamente e me traz à tona. Mão direita para cima. Vou ter que descer. Vamos descer, gente, vamos descer. As duas mãos no alto. Lá vai. Missionário. Eu estou nesse glória, estou nesse aleluia. Pega essa. Tem muita gente que vai ficar no barco porque não tem a coragem que você tem, e está doidinho para ver você cair. Mas quando você perguntar como é que foi que você andou, fala assim: eu não sei falar como que foi, porque só eu senti. Não tem como explicar. Então lá vai, você vai viver coisas que vai ser difícil explicar. Deixa Ele te chamar. Aplaude a Ele, Ele vai trazer o futuro pro presente. Adore. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Afundou não, filho, volta.
e anda de novo, volta para o barco. Pastor, ele não concluiu. Concluiu. Ele concluiu. Olha para quem está dizendo assim, ele concluiu. Fala assim, ele não tinha que chegar até o futuro. Ele tinha que chegar até Jesus. Eu não quero chegar até na porta, eu quero chegar até Jesus. No meio do desequilíbrio, Deus vai fazer. Fala assim, ó, eu recebo coragem e fé suficiente para sair do barco, viver uma experiência e ir de encontro a Jesus. aplaude a Jesus aí.